Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Uma voz de verdade, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula, brilha nossa estrela, Lula, renasce a esperança, Lula, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula, com dignidade, Lula, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir, brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, Brasil criança, vazia de se abraçar, Lula lá, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade, sorrir e brilhar nossa estrela. Bom dia, Elisa Francisca. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, essa esperança do Brasil. O Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir, brilhar nossa estrela. Uau! A vida foi da criatura sul. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pelo capeta de você, pelo plano de você. A esperança tá de volta e o povo já sorriu. Lula tá chegando pra dar um jeito no nosso Brasil. Nosso povo não aguenta tanta coisa, tanta dor. Mais carinho com a nossa gente, mais respeito com o trabalhador. Lula, O povo chama Lula, o povo pede Lula, tá na hora de voltar. Lula, o povo chama Lula, o povo pede Lula, tá na hora de voltar. Quero um povo mais unido, mais amor no coração. Quero um país melhor, o meu Brasil, grande nação. Lula, o povo chama Lula, o povo pede Lula, tá na hora de voltar. Lula, o povo chama Lula, o povo pede Lula. é hora de voltar. Vota, Lula. Nossa força é a nossa esperança. No abraço do humilde, no Sorriso de uma criança. Faz projetos sociais, comida na mesa da gente, investir no mais humilde. Quero meu Brasil contente. Lula, vem Lula, vem
venha logo, Lula. Voltar, Lula. Lula. O povo pede Lula. Tá na hora de voltar. Brasil, o país de todos, mais igualdade e mais inclusão social. Volta, Lula. Tá na hora de voltar. Volta, Lula. Amanhã, dia 2 de outubro, vamos pro 13. Voltar 13 e acabar com esse fascismo que domina este país. A onda agora é selfie com coroa. O povo só quer o cabeça branca. Cabeça branca é o nosso presidente. Eu tô contando as horas pra ele voltar. Tô com saudade do churrasco com cerveja. Cabeça branca, só você pra me ajudar. Os invejosos já estão esperados. Porque a onda agora é selfie com o patrão. E o patrão é o cabeça branca. Amanhã, dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, vamos votar 13. Vamos votar no melhor presidente da história do Brasil, Lula lá. Não foi o cabeça branca, é o cabeça branca. E todo mundo tira selfie com coroa. Quando ele voltar, vai ser só vida boa. Brasil, as novinhas só quer o cabeça branca. Os boys só quer o cabeça branca. O Brasil inteiro só quer o cabeça branca. Cabeça branca é o nosso. Laércio Fagundes, Lula é ex-presidiário. Ex-presidente 2 vezes. Entendeu? Dá para raciocinar? Ex-presidiário, ex-presidente. E tu? Tu já foi ex-presidente alguma vez na tua vida? Nunca foi. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa, né, Laércio? Agora, olha do lado do presidente, né? E a gente vai ter o presidente ex-presidiário e hoje nós temos um presidente futuro presidiário. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Só Branca, quem está liderando? Mundo. Lula. Só Branca. Não foi o cabeça branca. Cabeça branca. Eita, que esses bolsominions. Olha, a esposa de teu presidente é ex-presidiária. Viu? Ex-presidiária, a esposa de teu presidente. E ele vai ser o futuro presidiário. Dia 1º de outubro, ele vai conhecer o que é um presídio. O povo só quer o cabeça branca. O povo só gosta do cabeça branca. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Os poderosos têm que respeitar Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente da história do Brasil. Foram tantas injustiças a quem só nos fez sorrir, tanta injúria, tanta inveja, mas não vão te destruir ao tentar te atingir. A nossa gente acertou, o porteiro, a empregada, o humilde que pagou, mas a verdade já venceu. Quer uma
uma cervejinha, rouba o celular. E me diz aí, Fábio Mui, né? Belo nome, né? Parabéns pelo seu nome, Fábio Mui. E aquele bacanal do exército, né? Whisky, prótese peniana, Viagra. É um povo muito sério, né? Esse povo é muito sério, não é verdade? Ô povo sério. Oh, Senhor. Hoje o mundo inteiro sabe que você é um vencedor. Foram tantas injustiças a quem só nos fez sorrir. Tanta injúria, tanta inveja, mas não vão te destruir ao tentar te atingir. Aí, eu acho interessante. É um bolsonarista, um bolsominions, falar de mensalão. Eu tenho que rir. Um bolsonarista criticar o mensalão, aí é demais. Meu amigo, o orçamento secreto é a compra de deputados e senadores legalizada, né? 19 bilhões por ano. 19 bilhões por ano. Tem mensalão maior que esse. E é secreto. Ninguém sabe quem recebe, ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Aí vocês vão falar de mensalão, aí só pode ser piada, né? És o vencedor. Estamos aqui no canal Eu Tenho Sofrido, com Padua Leite no TikTok. Vencedor, vencedor. Lá, vencedor, vencedor. Lá, vencedor. É isso aí, meu Brasil. Já sempre Lula, eternamente Lula. É o melhor presidente do Brasil. Muito bem, é Lula lá. E nós aqui votando no 13. Viu? Está em frente ao seu computador. Não, Você ainda não escolheu o seu candidato. nem que vão escolher você. Mas só dizer que na feira vem aquela máquina eletrônica de votar, tá vendo? Porque se vende isso, eu comprava uma máquina daquela, e sentava debaixo do pé de manga, passava o dia todinho votando em Lula. Eu tô pra votar todo mundo, votar dele, só encaicando assim pra ele, só pegando o redinho e sai na foto dele, o retrato e aquela guarda que Começou, pula, pula, começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 do Lula. É isso aí, meu Brasil. Pula pro lado de cá, porque do lado de lá o barco vai afundar. Fica o Lula. Olha que Lula é preparado, Lula é competente. E mais uma vez vai ser nosso presidente. Lula. É parada tua, não mete a cara não, que Lula ninguém segura. Lula pesquisa, Lula disparou, e o nosso povo já se alegrou. O povo sabe que Lula é o melhor, e desse jeito o povo vai ficar só. Começou, pula, pula, Começou, pula, pula. o povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula. Começou, pula, pula. Pula, 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 de Lula. Começou, pula, pula. Começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 de Lula. É isso aí, minha gente. O povo sabe quem é o melhor. E o melhor é Lula. Lula é preparado, Lula é competente. E mais uma vez vai ser nosso presidente. O homem é potência, é parada
pesquisa, Lula disparou. E o nosso povo já se alegrou. O povo sabe que Lula é o melhor. E desse jeito o povo vai ficar só. Pula, pula, começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 pula do de Lula. Começou, pula, pula. Começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado Quase de Lula. Lula. Pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 pula do de Lula. Vem logo, viu? Vamos amanhã acabar com esse fascista que está na presidência. Olha que Lula Vamos voltar 13. 13. 13 neles amanhã. Vamos votar no melhor presidente do Brasil. Na pesquisa, Lula disparou. E o nosso povo já se alegrou. O povo sabe que Lula é o melhor. E desse jeito o povo vai ficar só. Vamos ajeitar aqui a Kawai, que está dando problema aqui. Começou, pula, pula. Pula, 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 pula do de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 pula do de Lula. Eu tô do lado de Lula. O povo gosta, é de Lula. O povo quer, é Lula. Lula é preparado, Lula é competente. E mais uma vez vai ser nosso presidente. O homem é potência, é parada dura. Não mete a cara não, que Lula ninguém segura. Deu na pesquisa, Lula disparou. E o nosso povo já se alegrou. O povo sabe que Lula é o melhor. E desse jeito o povo vai vir. Agora a gente começa a live, podcast. Do lado de Lula, começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, Lula, pula, pula, começou, pula, pula. O povo só quer ficar do lado de Lula. Começou, pula, pula, começou, pula, pula. Pula, 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 Do pula. lado de Lula. Vem do lado certo, vem ficar com nós. E aqui tá bom demais. Só dá Lula, é Lula. Foi só dizer que na feira vem daquela máquina eletrônica de votar, tá resposta. Esse vendedor eu comprava uma máquina daquela, me sentava debaixo do pé de manga, passava o dia todinho votando em Lula. Eu tô por votar todo dia, votar dele. Foi traicando assim, 13, e vai na foto dele, o retrato, e aquela guarda. É isso aí, meu Brasil. Agora eu quero é Lula lá. Vem Lula. Você passou. Oh, Que Lula é o melhor. O povo já entendeu. tá chegando a hora dessa esperança. Que o Brasil vai ser bem melhor. Vem comigo e exatamente. Eu sei que não tô só. Agora eu quero Lula lá. É o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Nossa, gente, é o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Já entendeu? Tá chegando a hora de nossa esperança. Que o Brasil vai ser bem melhor. Vem comigo nessa corrente. Eu sei que não tô só. Agora eu quero Lula lá. Gente, é o nosso presidente. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é o
nosso presidente, é o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. E pouca se fechando como ele fez, e nossa gente sempre ajudou. O nosso amor e gratidão ele merece, o Brasil não esquece e o povo aprovou. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Olha pra gente, é o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é o nosso presidente, é o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. O Brasil sabe que Lula fez e vai fazer muito mais. É Lula! Vai sair no primeiro turno. Se passou, Oh, nossa gente percebeu que Lula é o melhor. o povo já A entender. tá chegando a hora, nossa esperança que o Brasil vai ser bem melhor. Se comigo vai dessa corrente, não tô só. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. É o nosso projeto e é o nosso presidente. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. É o projeto e é o nosso presidente. Agora eu quero Lula lá. E nunca te deixando como ele fez, e nossa gente sempre ajudou. O nosso amor e gratidão ele merece, o Brasil não esquece e o povo aprovou. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é o melhor pra gente, é o Nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é nosso presidente e é o nosso presidente. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é nosso presidente e é o nosso presidente. Agora eu quero Lula lá. Nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Agora eu quero Lula lá. Ele é o nosso presidente, agora eu quero Lula lá. Valeu, meu Brasil! Nós estamos fechados! É com Lula! É Lula! Bem, boa tarde, são precisamente 12 horas e 34 minutos aqui em Piancó, a cidade mais quente do Brasil, no interior da Paraíba. Estamos aqui no TikTok e no Kawaii. Vamos primeiro dar as notícias do dia, né? Folha de São Paulo, essa é interessante. TSE condena Bolsonaro a pagar R$20 mil por reunião com embaixadores. Notícia de hoje, viu? Vamos ler aqui. Cadê a notícia? Vamos ler aqui a notícia. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram, por unanimidade, condenar o presidente Jair Bolsonaro, PL, por usar uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada como propaganda eleitoral antecipada. Bolsonaro terá que pagar multa de R$20 mil pelo crime eleitoral. No encontro com os embaixadores em 18 de julho, Bolsonaro repetiu teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas, tentou desacreditar o sistema eleitoral e atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento ocorreu no plenário virtual do Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do processo, ministra Maria Cláudia
Buchianeri votou a favor da condenação do presidente e foi seguida pelos outros 6 ministros. Para ela, Bolsonaro manipulou fatos para angariar apoiamentos mediante indução em erro e promoveu ataques que colocam o próprio jogo democrático em risco. Aí diz a ministra, é conteúdo que extrapola a liberdade discursiva e que, portanto, qualifica-se como comportamento proscrito, seja durante a campanha, seja durante a pré-campanha, configurando propaganda antecipada e irregular, disse a ministra. No voto, ela ainda afirma que o esforço para deslegitimar o sistema eleitoral extrapola o legítimo direito à opinião, descambando para manipulação desinformativa. A condenação de Bolsonaro havia sido pedida em ações do Ministério Público Federal e de processos dos partidos Rede, PCdoB, PDT e PT. Agora eu acho interessante, meus amigos, minhas amigas, o que eu acho interessante é Bolsonaro falar que houve fraude, que as urnas eletrônicas são fraudulentas. O cara foi eleito em toda a sua vida, né, em todas as campanhas que ele disputou, acho que só a primeira, deixa eu ver aqui, só a primeira que não teve urna eletrônica. Mas todas as outras que ele, a primeira e a segunda, né? Primeira e segunda. Todas as outras campanhas, ele foi eleito por urna eletrônica. Porque se houve fraude em 2018, eu acho que estou acreditando que houve fraude. Ele se elegeu. Como é que o povo brasileiro bota um verme na presidência? Eu acho que deve ter ocorrido fraude mesmo. Ele tem tanta certeza que houve fraude, que ele diz, não, acho que ele perdeu quem fraudava, ele perdeu essa gente que fraudava, aí ele não conseguiu mais, ele disse que houve fraude, porque eu acho que houve. Em 2018, elegeu um verme, né? Um desequilibrado para ser presidente da República, só podia ser fraude nas urnas eletrônicas. Agora, o que eu acho interessante é que o PT não entrou com nenhuma ação para dizer que houve fraude. O PT não contestou o resultado das eleições. Haddad, que era o candidato do PT à presidência, aceitou a derrota, parabenizou o verme que ganhou a eleição. Haddad parabenizou e desejou que ele tivesse sucesso em governar o Brasil. Né? Infelizmente, o voto irresponsável dessa gente que votou nesse verme terminou atingindo todo mundo. Né? Essa é a realidade. Temos 4 anos de sofrimento. E isso custou até vidas. Foram 686 mil pessoas mortas pela incompetência, pela omissão, pelo boicote desse fascista ao combate à pandemia. Graças a tudo isso, 685 mil brasileiros morreram. Eu não posso dizer aqui que se fosse outro presidente não iria morrer ninguém, não. Certamente, se ele tivesse adotado as providências logo que foi anunciada pandemia mundial, certamente não teriam morrido 685 mil pessoas. Essa é a grande verdade. Talvez tivesse morrido umas 200 mil ou uns 100 mil pessoas. Era por aí. Se é assim que se ele fosse inteligente, né? Mas como o bicho é bronco, é burro, esse presidente é bronco e burro, eu no lugar dele, Padua Leite,
se tivesse no lugar desse presidente, assim que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou pandemia mundial da Covid-19, e ocorreu o primeiro caso no Brasil, né? Cidadão que estava viajando pela Europa e entrou no Brasil e trouxe a Covid com ele. Se tivessem feito tomado as providências necessárias, eu, no lugar dele, a primeira coisa que eu faria era convocar os 27 governadores do Brasil, dos estados, e com os 27 secretários de saúde de cada estado, né? Cada estado iria para essa reunião, governador, os 27 secretários de saúde, chamaria ministro do Supremo, presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, chamava o chefe maior das Forças Armadas, entendeu? Chamava o superintendente geral da Polícia Federal, e aí faria uma reunião, e ainda chamaria assim 10 cientistas renomados aqui do Brasil, os 10 melhores cientistas do Brasil. Faríamos um comitê nacional de combate à pandemia da Covid. E eu diria, como presidente, vocês, o que for resolvido aqui, o governo federal vai implementar. Tudo que for resolvido aqui, nós iremos implementar aqui. Mas o que fez o presidente? O presidente não fez reunião com ninguém, queria que o povo ficasse na rua, que todo mundo ia pegar a Covid de todo jeito, que não era para fechar o comércio. Começou a fazer aglomerações, né, como se no Brasil não tivesse ocorrendo uma pandemia. Boicotou em tudo a compra das vacinas, queria comprar Covaxin, e foi descoberto que só não ocorreu porque um funcionário denunciou a safadeza, a malandragem desse presidente, ao exigir $1 de propina por cada dose. Já imaginou? $1 de propina por cada dose. Quanto esse homem ia sair rico? E aí essa trama foi descoberta, e a CPI da Covid foi aberta para descobrir esses malefícios. Se não fosse os senadores lá da CPI da Covid, se não fossem os deputados federais, os prefeitos, os governadores, eu tenho certeza que seriam mais de 2 milhões de pessoas mortas aqui no Brasil, porque o presidente contribuiu, boicotou até onde pôde essa questão da pandemia. Boicotou. Hoje ninguém sabe se nem ele tomou vacina. Não se sabe. Deve ter tomado, né? Mas para não dar o braço a torcer, aí ele disse, não, bota aí sigilo de 100 anos, se eu tomei ou não a vacina. Isso é olha, isso dá uma revolta, né? Eu acredito que a pessoa que perdeu um filho, a pessoa que perdeu um pai, um irmão, um amigo, um parente, e quando vê aqueles vídeos do cretino do presidente zombando que eu não sou coveiro, fazendo eu tô com Covid. Rapaz, eu acho que seria muita imbecilidade um cara votar nesse cretino para presidente. Quantas pessoas não poderiam ter sido salvas se esse presidente fosse presidente? Quantas? Agora, o que eu não aguento, isso me deixa triste, né? É aguentar gente que perdeu parente, que perdeu filho, que perdeu pai, que perdeu irmão, que perdeu amigo, votar nesse satanás que está aí. Aí não dá para aguentar, não dá para entender. Não dá para entender uma pessoa que foi vítima da Covid,
quase morre votar em Jair Messias Bolsonaro. Aliás, Messias Brochonaro, né? Aí não dá. Então daqui a pouco eu vou trazer mais outras notícias e enquanto isso vamos ouvir uma musicazinha do melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Agora. Coloque o capacete que lá vem pedrada. É Lula, meu Brasil, e tome pra provar. A churrasqueira já tá esquentando, meu coração já tá palpitando. É Lula voltando, é Lula de novo. Quem não aguentar que a surta, na minha casa rola o som de Lula. E o paredão no preço médio tá adorando, e o gado desesperado. E brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Toma, toma, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. 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 Meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no nosso canal. Madeirada Brasil! É Lula! A churrasqueira já tá secando, o coração já tá palpitando. Lula voltando, é Lula de novo. Quem não aguentar que a surta, na minha casa rola o som de Lula. E o paredão no preço médio tá adorando, e o gado desesperado. E brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Toma, toma, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. 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 Brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Brota da minha casa pra nós que raçar o gado. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome, 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 tome. é Lula, vapo, vapo. Toma, toma, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome. Agora vamos ouvir o discurso do nosso presidente. Vamos ouvir agora o discurso do melhor presidente do Brasil. Deixa eu abrir aqui. Pronto, já começou. Companheiros e companheiras, estamos a 6 dias da eleição mais importante das nossas vidas. Uma eleição que pode pôr fim à guerra que tomou conta desse país desde a chegada do atual presidente. Uma guerra que dividiu famílias, que transformou velhos amigos em inimigos, que fez até mesmo irmão atirar em irmão dentro da igreja. Isso precisa acabar o quanto antes melhor. O Brasil não tem guerra com nenhum outro país. Não faz sentido brigarmos entre a gente. Não somos dois países divididos por um muro intransponível de concreto e intolerância. Somos um único país, uma grande nação. Falamos a mesma língua, somos personagens da mesma história, amamos a mesma terra, a mesma bandeira e o mesmo verde e amarelo, que não pertence a este ou aquele candidato, e sim à totalidade do povo brasileiro. Precisamos de paz. Se vocês, de vez em quando, baterem palma, dá para mim tomar água aqui, senão... Precisamos de paz para trabalhar, estudar, passear, namorar, criar nossos filhos. O Brasil precisa de união. E é em nome dessa união que nós estamos aqui.
Muito bem, Em presidente. nome daqueles que já não podem estar, porque foram vítimas da Covid e da violência. Estamos aqui também em nome daqueles que ainda virão e que não merecem nascer e viver entre as ruínas de um país arrasado pelo ódio e pela desesperança. Somos filhos e filhas do amor e da esperança. Duas palavras eternizadas no hino mais bonito do mundo, o hino nacional brasileiro. E é sobre os alicerces do amor e da esperança que nós vamos erguer de novo este país. Este é o meu primeiro compromisso com o povo brasileiro, trazer de volta a paz, a união, a prosperidade, o amor e a esperança. Minhas amigas e meus amigos, nunca me canso de repetir a lição do nosso grande mestre Paulo Freire. É preciso unir os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos. Quando em abril deste ano convidei o companheiro Alckmin para ser meu candidato a vice, muita gente achou estranho, porque pensou que nós éramos inimigos. Mas a verdade é que eu e Alckmin nunca fomos inimigos, fomos adversários. E um dia nós sentamos para conversar, botamos a divergência na mesa e chegamos à conclusão de que devíamos nos unir em nome de uma causa muito maior, a pacificação e a reconstrução do Brasil. E de lá para cá, esse movimento de união só fez crescer. No início, éramos apenas 3 partidos. Hoje somos 10. Fomos ganhando cada vez mais adesões de outras forças políticas, inclusive de ex-candidatos a presidentes, que em alguns momentos foram adversários do PT. Nunca antes na história deste país, tantos partidos, movimentos populares, sindicatos, centrais sindicais, associações de classe, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, artistas, intelectuais, atletas, pessoas de diferentes cores, religiões e orientações sexuais e preferências políticas se uniram já no primeiro turno de uma eleição para dizer: basta de tanto ódio, de tanta destruição, de tantas mentiras, de tanto sofrimento e de tantas mortes. Nós vamos agora mesmo, no dia 2 de outubro, reconstruir o país que sonhamos e no qual merecemos viver e criar nossos filhos. Meus amigos e minhas amigas, 33 milhões de brasileiros e brasileiras não têm sequer um prato de arroz com feijão ou um copo de leite e um pedaço de pão para dar aos filhos. 10 milhões estão desempregados. 39 milhões vivem na informalidade. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Além de serem vítimas do sofrimento imposto pelo atual governo, elas nunca perderam a esperança, porque sabem que a dor, por mais tempo que dure, é passageira, e porque já viram antes este país renascer das cinzas e sabem que seremos capazes de reconstruir outra vez o Brasil. Não há força maior no mundo que a esperança de um povo que sabe que vai voltar a ser feliz. Nós vamos de novo acabar com a fome no Brasil, companheira Dilma, e ela nunca mais voltará a assombrar os lares das famílias brasileiras. O povo sabe que a volta da fome, o desemprego recorde, a inflação fora de controle, os preços abusivos dos alimentos, do gás e da energia elétrica, a destruição das políticas de inclusão, o endividamento das famílias e a violência política, todo esse sofrimento provocado pelo atual governo faz parte de uma das páginas mais infelizes de toda a nossa história. Nós vamos juntos
reescrever a história. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, em vez de promessa de campanha, apresento compromissos. Tenho como avalista o extraordinário legado dos nossos governos. Nós tiramos 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Criamos 22 milhões de empregos com direitos garantidos. Elevamos o Brasil ao posto de sexta maior economia do mundo. Pagamos a dívida com a FMI e nos tornamos credores do fundo. Deixamos 370 bilhões de dólares em reserva e foi graças a isso que o Brasil não quebrou, apesar da incompetência do atual governo. Nos tornamos respeitados internacionalmente pela nossa política externa ativa e altiva e pelas nossas políticas de inclusão social, que se tornaram referência para diversos países. Esse tempo vai voltar e o Brasil será novamente um país soberano. E soberania é mais do que cumprir a importante missão de defender nosso território e nossas fronteiras. É, antes de tudo, defender o povo brasileiro. Sei que é preciso fazer muito mais. Reconstruir um país devastado por um presidente incompetente e desumano, que não sabe governar e foi incapaz de derramar uma lágrima sequer pelas mais de 680 mil pessoas mortas pelo Covid e pela irresponsabilidade criminosa do seu governo. O desafio é imenso, mas tem experiência de quem já fez uma vez e a consciência de quem pode fazer ainda mais e melhor. E não estou sozinho, mas sim cercado das pessoas mais competentes e comprometidas com o Brasil e com o povo brasileiro. Vamos voltar a investir em infraestrutura para melhorar a vida do povo brasileiro. Vamos retomar o Minha Casa Minha Vida e gerar de novo milhões de empregos com carteira assinada. Vamos fortalecer outra vez o salário mínimo, dando aumento real acima da inflação. Vamos garantir o Bolsa Família de R$600, com mais R$150 para cada criança de até 6 anos. 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Vamos renegociar essas dívidas para limpar o nome de que hoje está no Serasa e no SPC. Vamos corrigir as distorções do imposto de renda. Hoje quem ganha menos é que paga mais. E essa injustiça prejudica, sobretudo, a classe média, penalizada também pela queda do seu poder de compra e pelos preços abusivos dos planos de saúde e das mensalidades escolares. Vamos voltar a investir em pequenos e médios produtores rurais e na agricultura familiar para garantir a produção de alimentos saudáveis, de melhor qualidade e mais barato. Vamos oferecer crédito a juros baixos para quem quiser empreender e vamos assegurar os direitos dos trabalhadores de aplicativos. E os bancos públicos voltarão a financiar o micronegócio e as pequenas e médias empresas. As nossas crianças vão voltar a ter merenda de qualidade, em grande parte comprada de agricultores familiares e de pequenos produtores rurais, como acontecia no nosso governo. Nossas crianças não querem comer bolacha seca, não querem ser obrigadas a dividir um único ovo com outras crianças. Elas querem e vão voltar a comer tudo aquilo que uma criança tem direito. Nós vamos investir em creches e ensino em tempo integral e o ensino técnico profissionalizante voltará a ser prioridade. A universidade tem que ser para todos e todas que desejarem. Vamos fortalecer o Enem, o ProUni e o FIES e garantir a lei de cotas nesse país. É inaceitável que num país da grandeza do Brasil, o sonho da juventude seja de ir embora para o exterior em busca de oportunidades que hoje lhes são negadas. Vamos levar a internet a todos os cantos desse país. Vamos fazer uma revolução digital e esse país será um país totalmente conectado.
Vamos retomar e ampliar as boas políticas de saúde que fizemos em nossos governos. O SAMU, as UPAs, o Farmácia Popular e o Saúde da Família serão fortalecidos. Vamos garantir aos usuários do SUS o acesso a consultas com médicos especialistas. É inaceitável que uma pessoa receba o diagnóstico de alguma doença grave e tenha que esperar até 8 meses para ser atendida por um especialista, enquanto a doença aos poucos lhe consome a vida. Ninguém mais morrerá por falta de vacina, por falta de remédio e de oxigênio nesse país. Meus queridos e minhas queridas companheiras, nós vamos governar para todos, mas sempre com atenção especial para os que mais precisam. Ou melhor, governar é pouco. Vamos cuidar com muito carinho do Brasil e da família brasileira. Chega de desvio de recursos dos medicamentos do combate à violência contra as mulheres, do tratamento para o câncer e da merenda das crianças para alimentar o orçamento secreto do Centrão. Não. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. E vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós, porque eu vou compartilhar com vocês, para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Nós vamos fortalecer as empresas nacionais estratégicas, a exemplo da Petrobras, que pertence ao povo brasileiro e que aos poucos eles tentam tomar. Vamos cuidar da Amazônia e de todos os nossos biomas, recuperando os órgãos de preservação e fiscalização, como o IBAMA, a ICMBio, o INPE e o CONAMA e a FUNAI. Todos voltarão a funcionar em plenitude para que a gente possa cuidar da nossa fauna, da nossa floresta e da nossa água. Vamos cuidar com carinho de um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é a cultura. A cultura será tratada como um bem de primeira necessidade. Por quê? Porque ela alimenta nossas almas. Nós precisamos de música, cinema, teatro, dança, artes plásticas. Nós precisamos de mais livros em vez de mais armas. Vamos recriar o Ministério da Cultura e criar. E se preparem, porque nós vamos exigir muito de vocês, porque nós vamos criar comitês culturais em cada capital deste país, para que a cultura seja de novo reconhecida como fonte de geração de emprego e de milhões, sabe, de dinheiro para pagar salário a quem trabalha com arte nesse país. Chega de miséria. Vamos também trazer de volta o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres. E uma das novidades é que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários.
E eu quero que fique bem claro. Eu vou repetir. Eu quero que fique bem claro. Não haverá garimpo ou qualquer atividade ilegal em área indígena. Não haverá derrubada de floresta. Não haverá necessidade de colocar soja, cana ou gado ou milho, sabe, nos nossos biomas. Hoje, manter uma árvore em pé é tão ou mais importante do que você criar uma cabeça de gado. O Brasil não precisa derrubar uma árvore. Nós temos 30 milhões de hectares de pastos degradados nesse país. Basta que a gente tenha a competência de recuperar essa terra. A gente pode dobrar a nossa produção de grãos sem precisar derrubar uma única árvore na Amazônia, no Pantanal ou no Cerrado. Meus queridos amigos e amigas, estamos a um passo da vitória em 2 de outubro. Falta um tiquinho, só um tiquinho. Nesses poucos dias que restam, é preciso trabalhar para conquistar o voto de todas e todos, daqueles que amam a democracia. Digo sempre que a democracia não é um pacto de silêncio. Ela é ruidosa, ela é barulhenta, porque nela ecoam muitas vozes, e é em defesa da democracia que tantas vozes estão hoje aqui reunidas nesse palco. Chego à reta final dessa campanha feliz, como poucas vezes na vida. Primeiro, Mônica, tome cuidado, hein? Veja, por que eu fico feliz? Primeiro porque eu pude voltar a andar por este país, abraçando, conversando, ouvindo o povo brasileiro, olhando dentro dos olhos de homens e mulheres de todos os cantos desse Brasil. E o que eu vi e o que ouvi nos olhos desse povo foi o brilho da esperança. Estou também especialmente feliz porque a nossa campanha veio confirmar aquilo que eu disse no sindicato dos metalúrgicos do ABC antes de me apresentar naquela noite fatídica à Polícia Federal. Eu dizia, os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a primavera chegou. Chegou no calendário. E eu sei que a primavera chega porque na minha casa tem uma árvore e tem um sabiá. E esse sabiá canta todo dia. Ele já namorou. A fêmea já colocou um ovinho, ele já está chocando. E é isso que vai acontecer no Brasil. Nós vamos voltar a fazer esse país cantar, esse país ser feliz. E a primavera que chegou no calendário chegou também no coração do povo brasileiro. É com a primavera, minha querida companheira Leci Brandão, é com a primavera no peito que nós vamos às urnas no dia 2 de outubro. Quero terminar dizendo olho no olho de cada brasileiro e de cada brasileira. No dia 2 de outubro, você é a pessoa mais importante desse país. É você que vai decidir, não apenas o seu futuro, mas o futuro de 215 milhões de homens e mulheres e crianças. O tempo do ódio, o tempo da guerra, o tempo da discórdia e da desunião está chegando ao fim. Cabe a nós inaugurarmos um novo tempo. Um tempo de paz, de democracia, união, prosperidade, amor e esperança. Eu queria, antes de dar um grande abraço a vocês, dizer para vocês que eu nunca tive tanta fé e tanta esperança como eu tenho hoje. Eu sei que a jornada
é muito difícil. Eu sei que a situação do Brasil hoje é mais grave do que a situação que eu peguei em 2003. E vocês se lembram que quando nós pegamos a inflação estava 12. Nós levamos elas para 4,5. Vocês se lembram que nós tínhamos 12% de desempregados e nós conseguimos criar 22 milhões de empregos. Vocês se lembram que o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5%, nós reduzimos para 37%. Vocês se lembram que o Brasil devia para o FMI, nós pagamos e emprestamos dinheiro e temos 370 milhões em caixa, como eu já disse. E vocês se lembram muito bem de que o salário mínimo aumentava todo ano. Vocês se lembram do benefício que foi criado para nossas queridas empregadas domésticas, que passaram a ter revista em carteira, 13º salário, férias, hora de almoço, e não era mais tratada como escrava. Tudo isso gerou muito ódio, companheira Dilma. E você foi vítima de uma parte desse ódio. E a gente vai voltar para fazer mais e melhor, como eu já disse no meu discurso. Porque senão não tem sentido. Veja, vocês viram a Janja. Eu casei dia 18 de maio. Eu poderia não estar metido nessa briga política. Eu poderia estar no bem bom só namorando. Acontece que Deus quis que eu fosse do jeito que eu sou. A dona Lindu me pôs no mundo do jeito que eu sou. E eu não posso desistir porque eu tenho uma causa. E a Janja sabe que eu tenho uma causa e ela compartilha essa causa. Eu não posso aceitar a ideia de que a fome voltou nesse país. Eu não posso aceitar a ideia de que alguém é atacado, alguém é violentado porque anda com a bandeira vermelha, com uma camisa vermelha. Eu não posso aceitar as pessoas acharem que não adianta investir em educação, investir em tecnologia. As pessoas cortaram o dinheiro da merenda escolar, acabaram com farmácia popular, mas que estupidez que é essa? Tanto esforço que nós fizemos para criar o mínimo de decência para o povo pobre desse país. É inaceitável que o preconceito ainda vigore como se estivesse no tempo da escravidão. E eu quero voltar, porque é preciso acabar com isso. É a razão principal pela qual eu quero voltar. Não é para governar esse país, é para cuidar do povo brasileiro, para a gente conquistar aquilo que todas as pessoas têm direito no mundo. E vocês sabem o que nós queremos. Nós não queremos nada que seja impossível. Tudo que nós queremos está garantido na Constituição de 88 e é o Estado que não cumpre. Tudo que nós queremos está na Bíblia e os governos cristãos não cumprem. Tudo que nós queremos está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não se cumpre. Então se preparem, porque eu vou precisar de vocês. Primeira coisa é que nós temos que eleger muitos deputados do nosso time. Eleger muitos deputados, eleger os nossos senadores, porque se nós, tomarmos posse, nós vamos de jeito para mudar as coisas. Esse país não pode continuar com orçamento secreto. Não pode, é uma excrescência a gente ter um orçamento secreto em que os deputados é que dizem onde vai o dinheiro. É uma excrescência a gente ver o nosso país retroceder naquilo que era o mais elementar. E eu vou dizer para vocês, meninas negras e negros pobres da periferia incomodam a muita elite brasileira quando eles entram na universidade. Nós não fomos feitos para sermos doutores. Nós fomos feitos para fazer trabalho doméstico, para trabalhar de pedreiro, de servente de pedreiro. Nós não fomos feitos para ser doutor.
Eles acham que nós não gostamos de coisa boa. Eles acham que nós gostamos de comida de segunda, de carne de segunda, de fruta de segunda, de alface de segunda, que nós não gostamos de nos vestir bem, que nós não gostamos de passear, que nós queremos ficar em casa trabalhando e morando mal. Eles acham que é assim que nós temos que ser tratados. E nós temos que ter coragem de dizer não. Nós gostamos de coisa boa. Nós queremos trabalhar, queremos ganhar bem, queremos comer bem, queremos vestir bem, queremos ir ao teatro, ao cinema, queremos pegar um avião sem ninguém dizer que o aeroporto virou rodoviária. Porque nós somos cidadãos e temos direito disso. Por isso, eu quero terminar dizendo para vocês, se eu tivesse, sabe, os braços maiores do mundo, eu ainda assim não conseguiria abraçar todos vocês. Se eu tivesse a maior boca do mundo, eu ainda assim não conseguiria beijar todos vocês. A única coisa que eu tenho grande é o meu coração para agradecer. Agradecer de corpo e alma, em nome meu e da Janja, em nome da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Agradecer a vocês esse gesto de vocês. Mas eu queria alertar uma coisa. Todas as eleições que eu participei, eu tentei ganhar no primeiro turno. Todas. Todas. As minhas e da Dilma. A gente sempre quis ganhar. Não pensa que a gente gosta de ir para o segundo turno. A gente gosta de ganhar. A gente gosta de ganhar no primeiro turno. Mas esse ano é um ano que nós estamos mais arrojados. Vocês estão mais maduros, mais politizados. E vocês perceberam que a gente vai voltar, por exemplo, para fazer unha cada minha vida. Não é uma cada verde amarela, pinte a cada das cores que vocês quiserem. Até de vermelho você pode pintar a cada de vocês. Tem gente que fica incomodada quando eu termino meu discurso dizendo: se preparem, porque a gente vai arrumar a casa e a gente vai voltar no final de semana. Conseguir reunir pai, mãe, vovó, sobrinho, neto, aquela molecada para brigar, para chutar um outro, para chorar. E a gente vai colocar na churrasqueira feita de latão. A gente vai ter o prazer de voltar a comer uma picanha assada, colocar aquela gordurinha na farinha e tomar uma cerveja. É tudo que a gente precisa, é tudo que é elementar. Então, gente, esse país é feito de coisas simples e o povo precisa de coisas simples. E as coisas simples que nós queremos está ao nosso alcance. Eu só preciso de vocês para duas coisas: para me colocar lá e para me ajudar a fazer o que eu estou prometendo aqui. Tá? Porque se não tiver a força de vocês, e outra coisa que eu quero que vocês saibam, nós vamos voltar a fazer as conferências nacionais para que as políticas públicas sejam determinadas por vocês. Nós vamos decidir a política pública, vocês vão fazer conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional, e todas as conferências nacionais serão em Brasília com a participação desse que vos fala. Para isso ser cumprido, é só vocês no dia 2 digitar o 13. Não precisa nem escrever meu nome, que é difícil, é só o 13. E a gente vai tirar esse genocida do Palácio do Planalto e colocar de volta a democracia. Um abraço, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Oi. Oi.
Bem, vocês viram aí o discurso do melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E amanhã, domingo, é dia de votar no 13, é dia de votar no melhor presidente deste país. Vamos acabar com o fascismo que existe, com o fascismo e com o fascista que está governando este país. Lamentável. Lamentavelmente, em 2018 o Brasil cometeu, a maioria dos brasileiros cometeu o maior erro de toda a sua vida. Erro que custou caro. Entendeu? Quantas pessoas poderiam estar entre nós, né? Eu mesmo perdi um primo, perdi uma prima, perdi vários amigos meus vítimas da Covid. E eu acho que a pessoa que perdeu alguém na Covid não pode, não deve votar nesse cidadão que está presidindo o país. É a mesma coisa de você votar no cara que estuprou você, no cara que tentou matar você. É desse jeito. Lamentavelmente, muitas pessoas estão repetindo o erro. Pronto, um cidadão aqui botou Coronel, né, Carlos Alberto Brigante Justo. É desse jeito. É tortura, né? Você defende a tortura. É do time de Bolsonaro. O que eu acho interessante é eu ver pastores evangélicos defendendo esse verme, né? Usando o nome de Deus para defender esse verme. Aí é lamentável, entendeu? Lamentável o que acontece. Pois é, meus amigos, minhas amigas, 13 horas e 23 minutos, né? Hoje à noite a gente vai retornar, né, essas nossas lives como tinha antes, né? Como tinha antes. Vamos retornar a fazer nossas lives à noite, né? À noite a gente está mais... aqui o calor é grande, à noite está mais frio, aí vamos combater esses fake news que tem aí. Deixa eu procurar outra musicazinha aqui de Lula. Viu? Vamos botar uma musicazinha para animar aqui. Agora tem uma música de Lula. Viu? Tem uma música de Lula que é interessante demais. Vou colocar aqui. Isso foi o que aconteceu aqui. Olha essa música. Vem de dentro, eu sei, de novo sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar, e o brilho ilumina a esperança, com fé e um futuro melhor, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, fé e esperança, Lula lá, o Brasil criança, alegria, se abraça, Lula lá,
dignidade, Lula lá. Outra vez, oportunidade de sorrir e brilhar nossa estrela. Lula lá. Nossa estrela, Lula lá, é nossa esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, dignidade, Lula lá, unidade, da nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, essa é a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Oh, é 13. Essas músicas. Frei Chico é o irmão de Lula. Isso é o apelido do Frei Chico. O Frei Chico foi militante do PCB e já tinha uma militância em... Foi da criatura solta, na minha casa rola o som de luz. Lula, e o paredão no preço médio tá adorando, e o gado desesperado. E brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Toma, toma, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. 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 Meu coração já tá palpitando. É Lula, quem não foi da criatura oculta, na minha casa rola o som de Lula. E o paredão no preço médio tá adorando, e o gado desesperado. E brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Toma, toma, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. 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 Brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Brota na minha casa pra nós pirraçar o gado. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Tome, tome, vapo, vapo. É Lula, vapo, vapo. Toma, toma, vapo, vapo. Pois é, meus amigos. Outra coisa que eu achei interessante nessa eleição, olha, a bandeira
a bandeira do Brasil aqui. Ó. Olha aqui, bandeira. Essa bandeira é do Brasil. Esse povo de Bolsonaro é um povo tão imbecilizado que eles usam a bandeira do Brasil como se o Brasil só fosse deles. Entendeu? Usam as cores da bandeira para dizer que são patriotas, os verdadeiros patriotas. E a gente vê que esses verdadeiros patriotas é mais um fake news, né? Porque eu estou vendo aquele velho da Havan e o que é que eu vejo naquele velho da Havan? Ele se veste de verde, de amarelo, né? Gravata azul, parece um papagaio, né? Aí ele se diz patriota usando as cores do Brasil. Aí nas lojas dele, da Havan, né? Aí, o que é que tem na frente? Uma estátua da liberdade, o símbolo dos Estados Unidos. Aí, dá para entender? Dá para entender. O cara se diz patriota, se veste de todo verde, amarelo, azul e branco, parecendo um papagaio. E aí, na loja dele, ele veio botar uma estátua do Cristo Redentor, que simboliza o Brasil, né? Das lindas estátuas que existem no mundo, ao imbecil bota a estátua da liberdade. Eita, povo patriota. Não é pra rir. Não, na verdade. Vamos conversar aqui. Não é pra rir, não. Um negócio desse. Estátua da liberdade, o velho da Havan, né? Eu não compro um frizz lá. Eu acho que eleitor do PT não deve nem entrar nessa loja. Deixa esses bolsominions aí comprando nessa loja da Havan. Deixa os idiotas comprando lá. É a única coisa que eu posso dizer. Mas não é o fato do velho da Havan votar em Bolsonaro, não. É porque nós estamos no Brasil e o símbolo daquela porcaria de loja é o símbolo dos Estados Unidos, a estátua da liberdade. E o seu dono é um periquito amarelo, né? Parece um periquito, só que periquito ainda tem cabelo. E ele lá, em frente à loja, a estátua da liberdade. Aí vem Bolsonaro, eu sou patriota, nós somos patriotas. Aí cedeu a base de Alcântara, lá no Maranhão, aos americanos. Quando vê uma bandeira americana, ele se ajoelha e faz continência. É um grande patriota, né? É um grande patriota. Aí vem como símbolo, sim, é voltando essa questão da bandeira do Brasil. Ó, esse livro aqui, ó. M, o filho do século, ó, M, de Mussolini, que conta a história de um dos maiores fascistas. E o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Eu vou colocar aqui, pesquisar aqui na internet, para provar a vocês que o fascismo, a primeira providência deles é dizerem que são nacionalistas. E são nacionalistas. São nacionalistas os fascistas. Aí eles se apropriam da bandeira como símbolo do partido. É diferente do Brasil. Me diga isso, é diferente. Não é. Vamos ver aqui. Você sabia que o Politize também está no YouTube? Lá, toda semana tem vídeo novo para você aprender sobre política de forma didática, dinâmica e plural. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Fascismo, 6 pontos para você entender esse conceito. O fascismo é um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolveu em alguns países europeus no período após a Primeira Guerra Mundial.
principalmente naqueles que enfrentavam graves crises econômicas, como a Itália e a Alemanha. Apesar disso, esse conceito é frequentemente mencionado em discussões políticas atuais. Entre as principais características desse sistema estão a concentração do poder nas mãos de um único líder, o uso da violência e o imperialismo. Mas não é só isso. Confira o que foi o fascismo, como ela ocorreu e quais as principais dificuldades em relação à sua definição, e ainda colocamos dicas de filmes desse período no final do post. Você também pode conferir este conteúdo em formato de vídeo, definição de fascismo. Diferente de outras correntes de pensamento político, o fascismo é um termo de difícil definição, podendo apresentar diversos significados dependendo do enfoque escolhido e das características acentuadas. Assim, ainda não existe um conceito de fascismo universalmente aceito. Segundo o filósofo e historiador Norberto Bobbio, o termo fascismo se refere principalmente à sua dimensão histórica. Esta, constituída pelo fascismo italiano e posteriormente pelo fascismo alemão. Apesar da dificuldade em encontrar uma única definição para o fascismo, as características observadas em diversos regimes fascistas possibilitam a elaboração de uma definição geral, que frisa os aspectos mais comuns desse. Aí, o que é que eles fazem, né? Eles usam a bandeira, na Itália eles fizeram isso, usaram as cores da bandeira da Itália com as cores do partido. Mesma coisa que acontece aqui. E aí eles têm como lema, os fascistas do mundo inteiro, na Itália, em Portugal, na Alemanha de Hitler, entendeu? Então eles têm como lema família, pátria, né? Aliás, família, pátria e tradição, né? São os lemas dos fascistas. A mesma coisa daqui do Brasil. Ó, família, pátria e tradição. Entendeu? Esses são os... Aliás, Deus, pátria e família. Mas aqui tem uma matéria do UOL, né? Deus, pátria, família. De onde veio o lema fascista usado por Bolsonaro? Olha aí. O candidato, isso é no UOL, eu só estou lendo aqui. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui, ó. Tô lendo, só tô lendo. Deu? Aí vem aqui. O candidato à reeleição para a presidência da República, Jair Bolsonaro, voltou a usar o slogan Deus, Pátria e Família, criado pelo fascismo, em suas considerações finais no primeiro debate entre presidencial promovido pelo UOL, Band e Folha de São Paulo, no domingo, dia 28. A frase é uma versão ampliada do slogan do movimento fascista Ação Integralista Brasileira, criado na década de 30. O lema já foi utilizado outras vezes pelo chefe do Poder Executivo, mas com a inclusão da palavra liberdade, que desta vez não foi dita. O lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como o fascismo brasileiro. Entendeu? Deu para entender? Então, é um governo fascista. E eles usam a mesma estratégia. A estratégia de usar os símbolos nacionais como se eles fossem, o Brasil só fosse deles. Eles usam, você vê hoje, sair com a bandeira do Brasil no seu carro, que antes era uma singela homenagem à pátria, hoje é sinônimo de que é eleitor do Bolsonaro. Quando eu vejo um cara com a bandeira do Brasil, com a camisa da seleção brasileira, vocês imaginam, camisa da seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira a gente não pode mais vestir.
para não se confundir com um imbecil, né, que defende o fascismo aqui. É isso que é o fascismo. Eles usam da violência para intimidar, né? Usa a liberação das armas para todo mundo estar armado para intimidar aqueles que se contrapõem. Esse é o fascismo que existe hoje no Brasil. Toda a metodologia, né, foi retirada, foi copiada do fascismo de Benito Mussolini. Aqui, ó. O livro aqui. Olha o livro. Entendeu? O Filho do Século, M, de Mussolini. Então, era isso que acontecia. Usam os símbolos nacionais, é o que a gente está vendo aqui. Aí outra pessoa que Bolsonaro copia, né, principalmente o Gabinete do Ódio, ó, aí vocês leiam esse livro aqui, ó. Fogo e Fúria, por dentro da Casa Branca de Trump. Entendeu? A mesma metodologia de soltar e de compartilhar, né, fake news. Acho que de hoje para amanhã vai aparecer fake news de tudo que é jeito aí. Então por isso que a gente está usando esse... Aí, o que acontece? A Sueli aqui, porque o único que valorizou a bandeira do Brasil. Valorizou em quê? Me diga aí, o que foi que a bandeira do Brasil foi valorizada em quê? Sendo usada por verdadeiros idiotas, entendeu? Aí tá ao contrário, tá desvalorizando. Ninguém quer mais usar a bandeira do Brasil, não. Infelizmente é para não ser confundido com um idiota na rua. Aí ninguém quer. Aí vem Elson Schraff, os comunistas devem ser... Ah, meu amigo. Aí eu tenho um livro aqui, eu vou pegar aqui para vocês. Ó, biografia de Getúlio Vargas. Quando Getúlio disputou a eleição com Júlio Prestes, em 1930, ele era governador do Rio Grande do Sul. E ele usava um lenço vermelho, porque teve uma guerra lá no Rio Grande do Sul, e os partidários de uma ala lá usavam esse lenço vermelho, e Getúlio Vargas usava. Aí Júlio Prestes, que era o candidato do presidente Washington Luiz, começou a soltar fake news dizendo que eram comunistas, que as cores vermelhas são comunistas, né? Quando Getúlio não sabia nem o que era comunismo. Aí essa ameaça comunista, o Getúlio usou para dar um golpe de Estado. O próprio Getúlio usou em 1937 para dar um golpe de Estado, dizendo que Luiz Carlos Prestes ia dar um golpe de Estado. Aí ele usou. Aí foi usado em 1964 pelos militares para dar um golpe de 64, né? Dizendo que o Brasil estava sob forte ameaça comunista, porque o presidente era Goulart, era populista, como Lula, né? Aí deram o golpe de Estado, ficaram 21 anos no poder. Aí vocês imaginam o seguinte, vamos para a lógica. Lula foi presidente 8 anos, Dilma Rousseff foi presidente 6 anos, dá 14 anos de governo PT. Aí eu pergunto a vocês assim, o Brasil virou comunista? Hein? O Brasil é comunista? Nesses 14 anos do PT, o Brasil foi comunista quando? E eu sempre poderia me dizer. Aí vem outra. A bandeira do Brasil ficou vermelha nesses 16 anos, nesses 14 anos do PT, ficou. Porque eu acredito assim, que o bolsonarista não tem cérebro, então ele não lembra do passado, não.
Aí eles fazem um raciocínio sem lógica. Não existe lógica no raciocínio. Eu quero dizer que se Lula ganhar, o Brasil vai ser comunista. Não cola, desde 1930. Sejam mais criativos. Desde 1930 vocês usam o mesmo discurso. Não dá para ser criativo, não. Essa direita burra do Brasil. Vocês não falam. Façam uma crítica assim, que tenha um mínimo de lógica. Porque se Lula fosse a primeira vez que Lula. E quem usou esse mesmo argumento foi Collor de Mello em 1989. Mas como Lula nunca tinha sido presidente, aí muita gente achou que realmente o comunismo seria imposto aqui no Brasil. Mas Lula foi eleito em 2002, assumiu de 2003 a 2010, aí veio Dilma Rousseff de 2011 a 2016, e a bandeira do Brasil continua sendo a mesma. É interessante que esse argumento de vocês não convence ninguém, viu? Mostra o livro A Revolução dos Bichos. Eu tenho aqui, meu amigo. Eu vou mostrar para você aqui, espera aí. Ó, a Revolução dos Bichos, ó. Tenho, viu? E tenho mais, ó. Tem o 1984, que é do mesmo escritor, né? Tem do mesmo escritor. E tem essa aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Uma coisa que eu gosto é de ler. Eu acredito que a Revolução dos Bichos foi uma crítica ao comunismo, né? Mas era porque era o comunismo de Stalin. Stalin, quando Lenin morreu, Lenin tinha decidido que quem iria assumir era Trotsky. Só que Trotsky, quando Lenin morreu, ele estava no interior da Rússia e não tinha chegado a São Petersburgo, que antigamente era a capital da Rússia. E aí Stalin rasgou a declaração de Lenin e assumiu. E a primeira coisa que fez foi expulsar Trotsky, prender Trotsky e levar e expulsá-lo do país, entendeu? Aí Stalin realmente foi um comunismo, né? Stalin era um farsante, não é exemplo para comunismo nenhum. E nessa época foi aí onde foi escrito o livro A Revolução dos Bichos, né? Aí foi isso que aconteceu. Eu critico o comunismo, entendeu? Agora eu também critico o capitalismo, porque pelo menos lá na Rússia não tem ninguém pedindo esmola na calçada, não. Aí aqui, que é um capitalismo, aí a gente não pode sair às ruas aqui, que é o povo pedindo, o povo morrendo de fome. Lá na Rússia ninguém morre de fome, não, viu? E nem em Cuba também, tá certo? Aí o que acontece? Aí vocês só tem um exemplo assim, vai para Cuba, vai para Venezuela. Vocês não mandam a gente ir para a França, porque a gente não vai para a Itália. A Itália agora vai assumir uma fascista lá, recentemente, porque a gente não vai para Portugal. Aí vocês só lembram de Cuba e da Venezuela. É o que eu acho interessante. Bem, já são 13 horas e 50 minutos. O papo tá bom, mas hoje eu vou correr e atrás de voto para Lula e para o meu candidato a deputado federal do PT aqui na minha cidade. Então, amanhã vamos, a partir das 5 horas da tarde, vamos fazer live esperando a vitória no primeiro turno. Nós vamos
mostrar os resultados aqui da minha cidade. Entendeu? Tchau. Um beijo e um abraço. E vamos terminar com essa música aqui, viu? Para vocês. Que eu acho bonita essa música aqui. É muito linda. É de um cearense, né? Eu sempre gosto de tocar e de cantar. Dá certinho para os dias de hoje essa música. Eu vou pegar aqui para vocês. Flávio Leandro, vou cantar para vocês aqui. Apoiamos as suas conquistas com uma equipe preparada. Vamos ver aí. Seus investimentos. Essa mesmo. A Air Fryer pedida por você. Flávio Leandro. Ele é cearense. Tem uma canção que eu fiz com um carinho enorme. A canção chama-se Chuva de Honestidade. Essa música foi feita para o final do sertão na região do Araripe. Cícero Mendes e Chico Justino para cantar comigo. Vai, vamos assim. Do carro pipa cobre a força da boio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, vou morrer de saudade do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente. Secando o verde da irrigação. Não quero enchentes de caridade, chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais coronéis e suas secas. Eu pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o votroncho de um ano fez progressos e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boa, orçamento secreto, verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Mas seco que o Nordeste, no entanto, investe de fartura, dando força total à agricultura, faz brotar a folha verde do deserto. Dá pra ver que o desbanda aqui é certo. Sobra foto, mas falta competência da virada. Escocimbas da ciência, água doce que rega a plantação. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boa, orçamento secreto, andam verde da irrigação. Não quero enchentes, auxílio emergência, de honestidade, molhando as terras do meu sertão.
Aí vem gente dizer que essa música é contra Lula. Oh, meu Deus do céu. Lula fez a transposição do Rio São Francisco, foi quem trouxe água para o sertão. Dilma iria concluir se não fosse o cretino do Aécio Neves e os picareta que tem naquele congresso que afastaram Lula, afastaram Dilma Rousseff, mas iria concluir a transposição. Mas Lula voltou a concluir. O teu presidente fez 3% da transposição. Lula e Dilma fizeram 88%. Michel Temer fez 5%. Michel Temer teve 2 anos de governo, fez 5%. O teu presidente já vai para 4 anos, só fez 3% da transposição, mas aí se arvora que foi ele que fez a transposição. Rapaz, é um governo fake news. Oh, meu Deus do céu. A transposição, ela foi construída por trechos, então cada trecho era inaugurado, entendeu? Aí como é que ele fez tudo? Se Lula inaugurou vários trechos, Dilma Rousseff inaugurou outros trechos e Temer inaugurou outros trechos. Aí foi ele que fez, foi... Ele só engana vocês mesmo, que vocês não raciocinam. Aí a pessoa que não lê, a pessoa que não pesquisa, a pessoa que não raciocina, aí acredita nesses fake news, né? Aí como no Brasil tem, né, gente idiota que acredita nessas histórias. Os próprios nordestinos filmaram a obra abandonada por Lula. Oxe, e foi. E como é que a água chegou, meu amigo? Agora tem que ter manutenção. Quando Michel Temer assumiu, ele não fez manutenção. Como esse teu presidente também não fez. Aí tu queria que Lula fosse fazer. Lula deixou a presidência em 2010. Aí nós estamos em 2022. Aí tu queria que fosse Lula. 12 anos depois, aí Lula tinha que fazer a transposição e ele mesmo cuidar. Olha, só vocês para acreditarem nessas histórias. Que teve filmagem de alguns trechos abandonados. Teve, mas não foi no governo de Lula. O governo de Lula ia trazer completa. Até um ramal aqui para a minha cidade, Piancó, vai ser construído quando ele chegar lá. Vai, tá demorando não. Falta 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, passa ligeirinho. A gente aguenta 4 anos de miséria, 4 anos de retrocesso, aí 3 meses é ligeirinho, passa. Amanhã à noite nós... E por que não terminou? Não deu para terminar, que afastaram a presidente. Eric Jesus, mas Jesus tem sofrido. Viu, Eric Jesus? Não terminou porque a presidente foi afastada. O segundo mandato dela só foi turbulência. Aquele Cunha, né? O Cunha que hoje está com o Bolsonaro, aquele que foi preso, né? Aquele que foi preso, aí estava com o Bolsonaro, foi quem abriu o impeachment de Dilma Rousseff. E aí complicou tudo. Aí não tinha como terminar a obra se o governo estava numa turbulência grande. Entendeu? Não teve como administrar. Viu? TCU vê 734 milhões em irregularidade na obra do Rio São Francisco. Corrupção teve. E deu 734 milhões de reais em irregularidade, foi. E o que o TCU diz do orçamento secreto? Que é 19 bilhões de reais por ano. Diga aí, o que é que o TCU vai dizer do orçamento secreto? 19 não é 734 milhões, não. É 19 bilhões. Viu? Vamos mais. Né? Lê a matéria. Oh, meu Deus do céu. Preciso ler não, viu? O que mais? Conta aí. A invasão do quartel? Que quartel? Quem queria bombardear um quartel era teu presidente, viu? Era teu presidente, que foi preso e foi expulso das Forças Armadas. Ele é um rapazinho muito bom, não é verdade? Bem, 14 horas, infelizmente o papo estava começando a ficar bom.
Aí eu vou ter que sair, vou ter que retirar, que eu vou procurar votos aqui na minha pequena cidade para Lula e para os meus candidatos. Um beijo, até lá.